Pelo 9º ano, Santa Catarina é o estado mais seguro do país. Já o Paraná é o terceiro estado mais competitivo pelo 4º ano seguido, atrás de Santa Catarina e São Paulo. Detran Paranaense vai leiloar 148 veículos. Cobiçada Harley Davidson e BMW estão entre os itens ofertados. Mega operação da Polícia Federal e Receita mira esquema do PCC. Ação desmonta rede de fraude e lavagem de dinheiro na cadeia de combustíveis. Lei para aumentar proteção de crianças na internet é aprovada. Proposta surge após escândalos de exploração sexual infantil por influenciador. Na tentativa de minimizar prejuízo, café brasileiro espera atrair novos mercados após tarifaço de Donald Trump. E veja também, no Dia Nacional do Voluntário, você vai conhecer grupo de mais de 1.000 pessoas que se reúnem em prol da preservação ambiental. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 28 de agosto. Desde já, muito obrigada a você pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h05. Nesta quarta-feira foram divulgadas as posições do ranking de competitividade dos estados e pelo 9º ano consecutivo, Santa Catarina permanece na segunda colocação do ranking geral do Brasil. Criado em 2011, o ranking tem como objetivo ampliar o entendimento sobre as 27 unidades da federação, orientando a atuação dos líderes políticos na melhoria da competitividade e da gestão pública. Desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública, a ferramenta avalia 10 pilares essenciais para a população, sendo que em 5 deles, Santa Catarina ficou entre os 3 primeiros. Destaque para a manutenção da liderança nacional em capital humano e segurança, posição que ocupa desde 2019, sendo considerado o estado mais seguro do país, com nota máxima. Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Somos também o estado mais seguro do país e o estado com o melhor desempenho do capital humano. Os resultados foram registrados pelo ranking de competitividade dos estados, divulgados pelo Centro de Liderança Pública, CLP. Entre outras conquistas, nesta edição de 2025, o estado ficou na segunda colocação em inovação, após subir 2 posições em relação ao ano passado. Outro avanço foi em potencial de mercado, saltando do 10º para o 3º lugar. No quesito sustentabilidade social, o estado perdeu a liderança para o Distrito Federal, ficando na vice-colocação. Entre as perdas, Santa Catarina caiu da 3ª para a 4ª posição em infraestrutura e desceu do 3º para o 10º lugar em eficiência da máquina pública. Entre as cidades, Florianópolis foi considerada a mais competitiva do Brasil pelo 3º ano seguido. Outros 6 municípios catarinenses também figuram entre os 50 primeiros: Jaraguá do Sul, Blumenau, São Bento do Sul, Criciúma, Balneário Camboriú e Joinville. Nosso desempenho reflete o trabalho integrado do governo do estado, que busca criar condições para atrair investimentos, gerar empregos e oportunidades e garantir mais qualidade de vida para todos que vivem em Santa Catarina. Os 3 estados do Sul estão entre os 5 primeiros do ranking geral de competitividade. São Paulo lidera em primeiro, seguido por Santa Catarina. O Paraná é o 3º, Distrito Federal o 4º e Rio Grande do Sul o 5º. Na outra extremidade, Norte e Nordeste ocupam as últimas posições. O Amapá ficou em último, antecedido por Acre, Pará, Roraima e Maranhão. E na categoria de estado mais competitivo, o Paraná aparece em 3º lugar pelo 4º ano consecutivo. A marca foi alcançada pela primeira vez em 2022. O ranking de competitividade dos estados ainda aponta São Paulo como o primeiro colocado e Santa Catarina como o segundo no ranking.
O Paraná aparece com nota 71,6 no novo ranking de competitividade dos estados, divulgado nesta quarta-feira. A marca é resultado de uma série de políticas públicas implementadas nos últimos anos no estado, principalmente nas áreas de sustentabilidade e gestão da máquina pública. Poxa, o Paraná se consolidando na terceira posição, com indicadores cada vez mais consistentes de um estado competitivo. E o que é um estado competitivo? Aquele que entrega bem-estar social e qualidade de vida para o povo paranaense. Paraná na média histórica sendo aí liderança na agenda de desenvolvimento ambiental, continua à frente dessa agenda, mostrando aí um trabalho que olha desenvolvimento, mas olha meio ambiente, sustentabilidade e olha para o cidadão. Os principais destaques no novo estudo são os saltos em educação, que foi do 5º para o 4º lugar, com liderança no IDEB e no indicador geral do Pilar. A evolução de uma posição em inovação também foi destaque, com um salto grande na concessão de bolsas de mestrado e doutorado, também do 5º para o 4º lugar, além da solidez fiscal das contas públicas, do 8º para o 6º lugar. Há 4 anos, o Paraná se mantém na posição, se destacando entre estados do Sudeste e Sul do país. O estado recebeu o prêmio pela marca no 14º Congresso CONSAD de Gestão Pública em Brasília. E o Paraná tem competido e se destacado em relação a estados importantes como o do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tiveram presentes aqui diversas autoridades representando os estados do Brasil inteiro. E é uma honra poder representar o nosso estado do Paraná, que tem se destacado a cada dia um exemplo de dedicação e profissionalismo do nosso servidor público estadual. Outros destaques do Paraná no ranking são a vice-liderança em sustentabilidade ambiental, confirmando o protagonismo verde do Paraná no Brasil, com liderança em transparência das ações de combate ao desmatamento. O 3º lugar em eficiência da máquina pública, o 4º lugar em capital humano, métrica que envolve o mercado de trabalho, e o 5º lugar em sustentabilidade social, que engloba indicadores da saúde, desigualdade de renda e moradias. O ranking de competitividade dos estados leva em consideração 100 indicadores em eixos estratégicos nas áreas de infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental, inovação, capital humano, além da segurança, educação e a eficiência da máquina pública. Estudantes do ensino fundamental e ensino médio de Santa Catarina participaram do 2º simulado de avaliação de aprendizagem aplicado nesta quarta-feira nas 1.038 escolas estaduais. A prova faz parte do programa Qualifica-SC, que busca conceituar o processo de ensino e aprendizagem, garantindo uma educação mais eficiente, equitativa e de qualidade em todo o estado catarinense. Participaram desta segunda parte da avaliação alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. A prova foi aplicada nos períodos da manhã e da tarde, com avaliações de língua portuguesa e matemática. A iniciativa visa melhorar os processos de ensino e aprendizado, além de treinar os alunos para provas futuras. Já tivemos o nosso primeiro simulado no mês passado, teremos um 3º simulado no próximo mês. E através desse simulado nós estamos qualificando os nossos professores para que eles verifiquem como é que está o nível de aprendizado dos nossos alunos, como que a gente precisa atuar e também trabalhar as novas metodologias de ensino que a gente vai levar para a sala de aula através dos nossos professores, né? Com os resultados da primeira avaliação, foi possível preparar uma segunda prova com base nos indicadores de dificuldade dos alunos. Neste 2º simulado, a maioria dos estudantes achou a prova um pouco mais fácil. Dessa prova eu achei bem legal, bem mais divertido que outra. Outra foi bem legal, mas essa a gente teve mais texto e até que estava bem fácil de fazer. E a gente também ganhou uns pirulitos. Eu gostei bastante do 2º simulado, porque isso ajuda muito a gente a aprender a ler e a escrever. E também porque tem gente que não sabe muita coisa, então acho que ajuda bastante isso. Eu acho que a primeira parte do simulado era para já mostrar pra gente como é que ia ser a segunda prova. No caso, a segunda parte. Então eu acho que nessa segunda parte, acho que a maioria das pessoas já ficaram mais tranquilas e já conseguiram raciocinar melhor, porque
provavelmente ficaram menos ansiosas. Já para os alunos do 9º ano e ensino médio, o simulado teve um tom um pouco mais sério. A prova serviu como uma amostra dos exames de preparação para vestibulares e Enem. Eu achei a diferença da escrita porque teve um tamanho de texto maior do que o simulado do mês passado. Eu achei interessante para gente que não tem tanto motivação na leitura. Eu acho bom que avalia o desempenho das escolas, né? Para ver como é que está o ensino, se os alunos estão conseguindo compreender os conteúdos. E também é até que preparatório, né? Para o ano que vem, que a gente vai começar no ensino médio. O simulado, ele pode me ajudar a rever uns conteúdos que eu já tinha aprendido e tinha esquecido. E também ele serve para ver o nível de aprendizado que a gente está, tanto em português, tanto em matemática. Me preparar para várias provas, tanto para faculdades, tanto para me formar e também para provas do dia a dia, de ciências, português, matemática, essas coisas. A estimativa é que mais de 128 mil alunos que fizeram a primeira avaliação em julho tenham realizado o simulado nesta quarta-feira. Com eles, será possível diagnosticar a situação atual da aprendizagem dos estudantes em nível estadual, identificando tanto as habilidades que já estão consolidadas quanto as defasagens existentes. Os resultados fornecerão dados comparativos entre o desempenho previsto e o real. O Departamento de Trânsito do Paraná vai realizar na próxima semana em Curitiba 2 leilões, um de 148 veículos aptos a circular em via pública e outro de toneladas de materiais ferrosos para reciclagem. No primeiro lote, tem um item cobiçado do mercado de motocicletas. O primeiro leilão será de veículos recolhidos pela Polícia Militar que não foram retirados pelos proprietários dentro dos prazos legais e agora passam a ser disponibilizados para arremate. Entre os modelos há, por exemplo, uma motocicleta Harley-Davidson com lance inicial de R$ 13.600, um automóvel BMW com lance inicial de R$ 15.000, além de um utilitário da mesma marca com lance inicial de R$ 27.000. Esses leilões são uma oportunidade grande para que as pessoas adquiram esses veículos em boas condições, a preços abaixo do mercado, dando destino transparente, acessível, liberando espaço também nos pátios do Detran, movimentando uma cadeia econômica com uma compra, além de ser sustentável, onde ganha o cidadão, ganha também o Estado e o meio ambiente. A sessão pública dos veículos será na modalidade presencial na terça-feira, dia 2 de setembro, a partir das 9 horas da manhã no auditório do SEST Senat. O valor total da avaliação dos lotes é de R$ 716 mil. Já o leilão de sucatas será na quarta-feira, a partir das 2 da tarde, na sede do Detran Paranaense. O valor de avaliação é de 25 centavos o quilo do material ferroso, com valor global mínimo de mais de R$ 1.100.000. Interessados devem se inscrever até sexta-feira. Dia 29, pelo edital, no site do Detran, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, é só acessar e ver todas as informações. Diante das duríssimas tarifas impostas pelos Estados Unidos, o Brasil, o maior produtor e exportador de café do mundo, espera que a dependência americana dos grãos lhe renda uma isenção, mas também espera atrair novos mercados. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de café, que, assim como a carne, está sujeito a um imposto de 50% desde 6 de agosto, por decisão do presidente Donald Trump. Outros produtos, como o suco de laranja e as aeronaves, foram isentos desta medida tomada como represália pelo julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por suposta tentativa de golpe de Estado. A expectativa do setor é que o café também entre na lista de exceções em algum momento. Os americanos são os maiores consumidores de café do mundo e a produção local é insignificante em comparação com a demanda. Cerca de 1/3 do produto importado pelos Estados Unidos vem do Brasil.
Segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, mais de 16% das exportações de café brasileiro tiveram o mercado americano como destino no ano passado, com um volume de 8 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos. Em e-mail enviado à agência France Press, Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, afirma que os Estados Unidos terão dificuldade para encontrar novos fornecedores em um volume tão grande. Por isso, o Brasil ainda não desistiu de tentar negociar. Por outro lado, o país tenta encontrar novos mercados. A Apex Brasil lançou um programa de diversificação de mercados para ajudar as empresas brasileiras, identificando especialmente Alemanha, Itália, Japão e China como mercados potenciais para o café verde brasileiro. Como um sinal, a China, grande rival dos Estados Unidos, anunciou no início de agosto que abriria o mercado a cerca de 200 empresas exportadoras do queridíssimo café brasileiro. Os preços mundiais do café dispararam no início do ano devido à significativa redução de oferta causada, entre outras coisas, por uma histórica seca no Brasil no ano passado. Era esperada uma tendência de baixa dos preços, mas a importação das tarifas mudou o cenário. Márcio Cândido Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, prevê um forte aumento a curto prazo e afirma que os primeiros a pagar essa conta serão os consumidores americanos. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Mega operação Carbono Oculto mira esquema do PCC e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Lei para aumentar proteção de crianças na internet é aprovada. E no Paraná, grupo de voluntários se reúne em prol da preservação ambiental e manutenção de trilhas do estado. É depois do intervalo, voltamos já já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h22. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, em vários estados, uma mega operação contra um vasto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado e também o setor financeiro. Em Santa Catarina, a mega operação intitulada Carbono Oculto cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e Criciúma. A mega operação lançada por uma força-tarefa contra o crime organizado foi tema de uma coletiva de imprensa em Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e autoridades da Polícia Federal e Receita Federal deram mais detalhes sobre o esquema, que movimentava somas bilionárias, lavadas por meio de postos de gasolina e depositadas em instituições financeiras. A estrutura nessa operação Carbono envolveu toda a cadeia na parte da economia real,
importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final do mercado de combustíveis. E na parte financeira, ocultação e blindagem de patrimônio, num esquema semelhante à ocultação de sócios de paraísos fiscais. De acordo com o governo, as chamadas fintechs, plataformas digitais de serviços bancários e financeiros, e cerca de 40 fundos de investimento eram usados para ocultar ativos. As autoridades apontaram como cabeça do esquema o primeiro comando da capital, conhecido pela sigla PCC, uma das principais organizações criminosas do país, que opera enviando para a Europa cocaína produzida na América do Sul. O esquema desbaratado operava em toda a cadeia produtiva de combustíveis, incluindo distribuidoras, transportadoras, empresas de produção, refino e armazenamento, assim como na rede de postos de gasolina e pontos de venda. A organização lavou pelo menos 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024 em mais de 1.000 postos de combustíveis em todo o país. Além disso, controlava 4 refinarias e mais de 1.000 caminhões que transportavam combustível, geralmente adulterado. 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, mais de 300 mil reais em dinheiro apreendido, 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, bloqueio de mais de R$1 bilhão e bloqueio total de 21 fundos de investimento, fundos fechados de investimento, além de sequestros de 192 imóveis e 2 embarcações. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação inaugura uma forma nova de trabalhar, destacando que as autoridades lidaram com um mecanismo muito sofisticado que exigiu decifrar o caminho do dinheiro. Uma semana após receber sinal verde na Câmara dos Deputados, senadores aprovaram na quarta-feira uma lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger menores nas redes sociais. O projeto entrou em pauta após um escândalo envolvendo o influenciador Ítalo Santos, acusado de suposta exploração sexual infantil. O documento agora vai passar pelas mãos do presidente Lula e entrará em vigor um ano após a promulgação. Embora haja consenso político sobre a proteção infantil, a regulamentação das redes sociais é um tema particularmente delicado. O governo defende maiores controles sobre as Big Techs, enquanto a oposição de direita, apoiada pelos Estados Unidos, denuncia tentativas de censurar as plataformas. O novo texto obriga as plataformas a comunicar às autoridades os conteúdos de aparente exploração e abuso sexual. Também deverão vincular as contas de crianças e adolescentes às dos pais, que poderão controlar com quem os filhos se comunicam e por quanto tempo utilizam as plataformas. O descumprimento dessas disposições será punido com multas que podem chegar a R$50 milhões, suspensões e até mesmo a proibição. Senadores mexicanos entraram em confronto na quarta-feira após um acalorado debate sobre supostos apelos da oposição para que os Estados Unidos intervenham militarmente contra cartéis de drogas. A briga foi entre o líder do partido governista na Câmara, Gerardo Fernandes Noronha, e o colega de oposição, Alejandro Moreno. O debate legislativo se acirrou porque a esmagadora maioria do partido governista acusou os partidos de oposição, PRI e PAN, de pedir a intervenção militar dos Estados Unidos contra os cartéis de drogas, uma alegação que esses partidos negam. Após a sessão, Moreno subiu ao pódio e confrontou com raiva o presidente do Senado por não ter lhe dado a palavra. Ele fez isso porque não conseguiu nos silenciar com argumentos, porque quando se sentiu encurralado pela verdade, reagiu como covardes e bandidos como ele, com violência. Vou ao Ministério Público Federal porque esta é uma instalação federal para registrar uma queixa por lesões corporais e danos à propriedade privada. Dias atrás, os dois se desentenderam verbalmente por causa das acusações de tráfico de drogas contra o presidente venezuelano. Moreno denunciou Nicolás Maduro perante a Procuradoria-Geral da República por supostos vínculos com cartéis mexicanos
e insinuou que o presidente sul-americano está ligado às supostas atividades ilegais do partido governista de esquerda. Fernandes Noronha rejeitou as acusações. O México descartou um acordo de livre comércio com o Brasil nesta quinta-feira. Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas específicas durante a visita ao México do vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin, mas um tratado mais amplo não está previsto. As duas maiores economias da América Latina enfrentam uma forte pressão devido às políticas comerciais do presidente americano Donald Trump. Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade durante a visita ao México do vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin. Mas Cláudia Sheinbaum, presidente do México, afirmou que um tratado mais amplo não está previsto. O Brasil enfrenta tarifas de 50% dos Estados Unidos, enquanto o México negocia um acordo de longo prazo com Washington para evitar a imposição de tarifas alfandegárias. Durante um telefonema com Sheinbaum no final de julho, o presidente Lula enfatizou a importância de aprofundar a relação comercial com o México para enfrentar o momento de incerteza que o Brasil enfrenta devido às tarifas alfandegárias. Desde então, Brasília busca expandir o atual acordo de cooperação com o México e ampliar o fluxo de mercadorias entre os dois países, com foco em setores como o farmacêutico, o agrícola e o aeroespacial. O resultado da conversa foi compartilhado por Lula nas redes sociais. O secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, anunciou nesta quinta-feira que ambos os governos assinaram um memorando de entendimento para iniciar esforços de cooperação que também permitiriam ao México aumentar as exportações automotivas para o Brasil. Também foi proposto um pacto entre as agências reguladoras de saúde de ambos os países para acelerar a aprovação de novos medicamentos e colaborar na exploração de petróleo em águas profundas. O governo dos Estados Unidos confirmou na quarta-feira a demissão da diretora da principal agência de saúde pública do país, depois que ela se recusou a renunciar ao cargo, em meio a um confronto com o secretário de saúde, Robert Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas. Ela estava à frente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC na sigla em inglês, há menos de um mês. Os advogados alegaram que a cliente foi atacada após se recusar a aprovar diretrizes anticientíficas e imprudentes e a demitir especialistas em saúde. Eles também acusaram o secretário de usar a saúde pública como arma para ganho político e colocar em risco a vida de milhões de americanos. Uma casa no balneário argentino de Mar del Plata foi alvo de uma busca policial após uma pintura do século XVII, supostamente roubada por nazistas de um colecionador de arte judeu-holandês, ter reaparecido esta semana em um anúncio de imóveis. O curioso é que o caso tinha tudo para ter um final feliz, mas a obra desapareceu novamente. Esta poderia ser apenas mais uma casa anunciada para venda na aprazível Mar del Plata, cidade litorânea a 400 quilômetros de Buenos Aires. Mas, aparentemente, o principal encanto estava dentro dela. O anúncio feito por uma imobiliária contava com uma fotografia da sala de estar. Na parede, um quadro identificado pelo jornal holandês AD como a obra Retrato de uma Dama, do italiano Giuseppe Kislandi. A pintura, que pertencia a um colecionador judeu-holandês, está desaparecida há mais de 8 décadas e teria sido roubada durante o regime nazista. A tese ganhou força porque a propriedade está vinculada à família de Friedrich Gagen, conhecido como o mago das finanças da força paramilitar dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A autenticidade só pode ser comprovada com a peça em mãos, mas foi aí que surgiu um novo problema. O quadro do período barroco voltou a desaparecer. A Interpol e a Polícia Federal Argentina trabalham para tentar localizar a tela.
O governo do presidente Donald Trump apresentou um projeto para impor limites mais rígidos sobre o período que estudantes e jornalistas podem permanecer nos Estados Unidos, em uma nova tentativa de restringir a imigração legal no país. Estrangeiros não poderão permanecer com visto de estudante por mais de 4 anos. Já os jornalistas terão um limite de 240 dias, embora possam solicitar uma extensão por outros períodos de igual duração. Os Estados Unidos receberam mais de 1.100.000 estudantes internacionais no ano letivo de 2023-2024, mais do que qualquer outro país. Uma grande fonte de receita para as instituições, já que os estudantes estrangeiros geralmente pagam a mensalidade integral. Em noite de Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians venceram fora de casa e o Botafogo empatou com o Vasco. Os detalhes agora com Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Boa noite, Vini. Seja muito bem-vindo. Alguma novidade aí nesses jogos ou não? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Uma quarta-feira de Copa do Brasil com clássicos, clássico mineiro, clássico carioca e bons jogos. E é isso que a gente confere agora, porque além desses jogos também tivemos golaços, principalmente o primeiro gol do Cruzeiro, que jogou na casa do Galo e conseguiu uma boa vitória, 2-0 dentro da Arena MRV. E a gente confere agora o primeiro gol do Cruzeiro, este golaço do Fabrício Bruno na gaveta, chute de fora da área e 1-0 para o Cruzeiro. Cruzamento para a área, Fabrício de novo de cabeça, tocou para o Caio Jorge, que fez 2-0 para o Cruzeiro. Clássico mineiro a gente falou, agora clássico carioca, Vasco e Botafogo jogando em São Januário, ficou no empate. O Botafogo saiu na frente, a gente confere agora. Alex Telles fez o cruzamento para a área e Arthur de cabeça marcou o primeiro do Fogão. Cruzamento para a área também do Nuno para fazer o empate com o Jair, 1-1 para Botafogo e Vasco e Botafogo jogando em São Januário. Já no jogo no Paraná, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Corinthians, o Corinthians conseguiu um bom resultado. Jogando fora de casa, a gente confere agora. Vitinho fez o cruzamento para a área, que sobrou para o Mateuzinho tocar para o Guinegão fazer 1-0 para o Corinthians. E polêmica nesse jogo, tá? O Atlético Paranaense chegou a empatar com o Dudu, mas o juizão entendeu que teve mão nesse lance aí com o Viveiros. Ele teve uma carga nas costas, segundo o juiz, não foi uma carga excessiva para ele cair, teve o toque na mão e foi anulado este gol do Atlético Paranaense. O juiz Wilson Pereira Sampaio anulou esse que poderia ser o gol de empate do Atlético Paranaense, o Furacão. Ainda pelas quartas de final da Copa do Brasil, neste momento estão em campo Bahia e Fluminense. O jogo está em 0-0. Lembrando que a decisão desses jogos, os jogos de ida, ocorrerão nos dias 10 e 11 de setembro. Então, semana que vem, dá uma pausa na Copa do Brasil, a gente volta com o Brasileirão e a gente retorna então na outra semana, nos dias 10 e 11 de setembro, para falar novamente de Copa do Brasil, André. Tá certo então, Vini. Muito obrigada. Até lá. Muito obrigado, uma boa noite para você e todos que nos acompanham aqui no Pix News. Boa noite. E agora vamos falar de guerra. Na verdade, uma batalha campal munida por muito tomate. Essa é a tomatina, uma tradição de verão que ocorre anualmente na cidade espanhola de Buñol. Apesar da guerra, o vermelho na festa está longe de ser sangue. Ainda bem. Todos os anos, pessoas do mundo todo se reúnem na Espanha para uma festa curiosa. A tomatina é uma tradição de verão que ocorre anualmente na cidade espanhola de Buñol. Sempre na última quarta-feira de agosto, milhares participam de uma guerra vermelha. Com um sorriso no rosto, as pessoas atiram tomates para todos os lados. A tradição teve origem após uma briga de verdade ocorrida na festa de 1945, que terminou com as pessoas jogando tomates de uma barraca. No ano seguinte, o combate se repetiu, mas de forma voluntária e com cada um trazendo os tomates de casa.
No início, as autoridades não viam com bons olhos toda a sujeira causada pela festa. Mas, com o tempo, o evento se tornou uma tradição para a comunidade local. E hoje atrai turistas de vários lugares do mundo que buscam uma experiência única. Foi um momento mágico. Vim da França só para isso, com minha família e amigos, e foi um momento mágico que quero repetir. Ou talvez não. De qualquer forma, foi muito, muito intenso. Foi super legal, assim como eu esperava. Em um primeiro momento, a tomatina pode parecer um grande desperdício de alimentos, mas os responsáveis afirmam que os tomates utilizados não são próprios para o consumo e plantados exclusivamente para a festa. Em 2002, a celebração foi declarada Festa de Interesse Turístico Internacional pela Secretaria-Geral de Turismo. E o dia 28 de agosto é conhecido como o Dia Nacional do Voluntário. No Paraná, a data é especial para mais de 1.000 pessoas que ajudam a cuidar da preservação ambiental do estado. São pessoas que dedicam algum tempo da vida à natureza, em diferentes ações desenvolvidas pelo Instituto Água e Terra. O órgão trabalha com 3 eixos de voluntariado pelo estado. Uma dessas linhas de atuação das atividades de voluntariado é capitaneada pelo Corpo de Socorro em Montanha, o COSMO. Criado em 1996, o grupo é formado por montanhistas que atuam nos fins de semana e feriados no Parque Estadual Pico do Morumbi, entre Morretes, Piraquara e 4 Barras, para garantir a segurança de visitantes. Entre outras atribuições, o conjunto presta apoio em resgates, colabora com a manutenção das trilhas e atua na prevenção a incêndios florestais. A parceria com o IAT funciona desde 2022. Perto de completar 3 décadas de atuação, o COSMO é formado por 55 montanhistas experientes que conhecem bem a Serra do Mar Paranaense e as técnicas necessárias para realizar buscas e resgates de vítimas de acidentes nas montanhas. No grupo há médico, socorrista, guia de montanha, instrutor de escalada, engenheiro mecânico, entre outras profissões. Uma ala é específica, a Brigada Voluntária de Caratuva, que atua especialmente na região da Serra do Mar. Desde 2007 eu atuo como voluntário e nós, como voluntários, a gente primeiro agradece a todas as pessoas que são voluntárias na preservação ambiental, tanto escoteiros, radioamadores, montanhistas, trilheiros, que formam grupos de resgate, salvamento, brigadas de combate a incêndio. Trabalhamos com educação ambiental, com sensibilização ambiental, com restauração, com manutenção de trilhas, com busca e resgate, com muitas coisas, com apoio à comunicação também na Serra do Mar. No segundo eixo do programa são recebidos voluntários em unidades de conservação do Estado, onde são realizadas atividades diversificadas, como atendimento a visitantes, manutenção de trilhas e educação ambiental. Já o terceiro eixo é relacionado aos viveiros florestais e os laboratórios de sementes do IAT. O intuito é contribuir com a produção de mudas de espécies nativas distribuídas gratuitamente por todo o Estado, além de ajudar na promoção da educação ambiental. Os interessados em participar do programa de voluntariado podem se inscrever diretamente no site do IAT. Há ainda a possibilidade de escolher o eixo que mais interessar e se informar sobre as etapas necessárias para efetivar a adesão. O montanhismo dá tanta satisfação para a gente, tantos lugares bonitos, tantos pôr do sóis, tantos nascer dos sóis lindos, e a gente tem que trabalhar um pouquinho para manter isso para os nossos filhos, nossos netos, né? A gente tem que resolver, a gente tem que vestir a camisa e começar a trabalhar pelo que a gente gosta, pelo que a gente valoriza. É isso aí, parabéns a todos os voluntários, a quem pratica o voluntariado. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra dessa edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.